Olá pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Eça de Queiroz, esse importante escritor português da segunda metade do século XIX. Vamos começar então apresentando quem foi o Eça de Queiroz, né? Ele nasceu em 25 de novembro de 1845, na cidade de Póvoa do Varzim, Portugal. Os pais dele não eram casados na época em que ele nasceu, foram se casar 4 anos depois, então por essa e por outras questões familiares ele acabou sendo separado da família e criado pelos avós paternos na cidade de Aveiro. Ele levou bastante tempo para voltar a ter contato com a família mais próxima, os pais e os irmãos. Ele estudou no Colégio do Porto e acabou depois fazendo Direito na Universidade de Coimbra, e lá ele conheceu o Antero de Quental, que foi seu amigo por bastante tempo, depois na vida adulta, e que era também um poeta muito importante dessa segunda metade do século XIX. Ele terminou a faculdade de Direito em 1866 e então se mudou para Lisboa, onde ele atuou como advogado e também como jornalista. Ele publicou alguns folhetins na Gazeta de Portugal, mas o primeiro livro que ele publica completo é um romance policial que ele, na verdade, escreve junto com o Ramalho Ortigão, que se chama O Mistério da Estrada de Sintra. Junto com Antero de Quental, o Ramalho Ortigão, o Jaime Batalha Reis e alguns outros pensadores e escritores dessa época, ele formou o que foi conhecido como a Geração de 70, ou também o Cenáculo, né? Um grupo de amigos que se encontrava para beber, para discutir literatura e também para pensar a sociedade portuguesa da época. O Eça também trabalhou na carreira diplomática, ele foi cônsul português pela primeira vez em Havana e depois, durante alguns anos, durante a década de 70, na Inglaterra, e posteriormente, e até o final da sua vida, ele viveu em Paris, e na França e em Paris. Então, ele foi nomeado cônsul de Portugal em Paris em 1888. O primeiro romance que ele publica sozinho é o famoso Crime do Padre Amaro, que foi bastante escandaloso para a época, porque criticava fortemente o clero e a sua atuação na sociedade portuguesa do período. Ele publica o Crime do Padre Amaro em 1875, e o próximo romance que ele publica é O Primo Basílio, que é um romance sobre o qual a gente vai falar um pouco mais hoje. Ele foi publicado em 1878 e ele faz parte de uma série de romances no final do século XIX, da segunda metade do século XIX, que tratam desse tema do adultério, então que a gente poderia chamar de romance de adultério, né? Talvez o mais emblemático dele seja o Madame Bovary, do Flaubert, mas tem outros exemplos na Itália, na Espanha, na Rússia, com Ana Karenina, de vários outros romancistas que tentaram retratar essa mulher que, por algum motivo, decide trair o marido. E o caso do Basílio é interessante porque o título do romance já um pouco despista o problema sobre o qual o escritor, vai tratar. Porque na maioria dos outros romances que tratam do mesmo tema, o título é o nome da protagonista que trai, né? No caso a Madame Bovary, a Ana Karenina, todas são as mulheres que acabam traindo seus maridos. Nesse caso aqui a gente tem o homem que instiga o caso, que é o Basílio, e não a protagonista, que é a Luísa. Um dos temas que o Eça está tentando discutir no romance é a situação da mulher no Portugal no final do século XIX. Mas ele traz isso por um viés meio torto, né? Porque começa com essa ideia do próprio Basílio e não da Luísa. A Luísa, então, é uma mulher burguesa, casada com um burguês, o Jorge, que é engenheiro, e vive uma vida muito confortável ali, eles têm um círculo de amizades. É um romance bastante grande, então tem um grande número de personagens, e essas personagens são bastante interessantes. Para além desse triângulo amoroso, né, Jorge, Luísa e Basílio, a gente tem outros personagens muito interessantes. E talvez a principal delas seja a Juliana, que é a empregada da Luísa, que é quem causa o grande estrago do romance, na verdade. E isso também é algo interessante, né?
O caso em si de amor da Luísa e do Basílio, o que acontece? Porque o Jorge vai viajar e a Luísa fica sozinha com o primo e acaba meio que caindo nas conversas dele. Ele em si não é algo muito que causa muita comoção, assim, nem na própria Luísa. Para além desse momento inicial, assim, dessa paixão, o caso em si é meio morno, né? O lugar que eles vão é meio sujo, a situação é meio banal, assim. E a grande questão do livro é o embate entre a Luísa e a Juliana, que descobre as cartas do Basílio, rouba essas cartas e começa a chantagear a patroa para ter melhores condições dentro da casa em que ela trabalha. E isso toma uma boa parte do romance, porque meio que é a expiação da Luísa do que ela fez de errado, né? Aquilo que ela tá pagando, ela paga pelo aquele pecado dela na mão da Juliana. Mas ninguém acaba feliz. Essa pequenez dessas personagens, desses conflitos todos, é uma característica importante do livro, assim, porque, de certo modo, todas as personagens acabam sendo um pouco rebaixadas pelo narrador. O narrador nunca tem uma personagem que ele admire sem nenhuma ressalva. Então, essa é uma das características do romance em geral, que, de certo modo, se relaciona com uma certa tentativa do escritor de retratar um mundo que não é um mundo ideal, né? O Primo Basílio faz parte dessa onda de romances realistas do final do século XIX que tenta dar um tom um pouco menos romantizado, um tom um pouco menos idealizado da realidade e tenta trazer ela nos seus tons mais crus. Para finalizar, eu gostaria de reforçar como as personagens femininas são problemáticas dentro desse romance, porque nenhuma delas tem de verdade nenhuma autonomia e todas ficam mais ou menos presas pelos códigos de conduta social que não permitem que elas tenham muita vontade ou que quando elas demonstram algum desejo de alguma coisa, elas acabam tendo que pagar um preço bastante alto, seja no caso da Luísa, por exemplo, com a própria vida, e da Juliana também, mas de outras personagens com a sua reputação, ou mesmo com as suas emoções, né? No caso da Dona Felicidade, que é uma das amigas da família, que acaba tendo que, enfim, renunciar a uma certa paixão que ela tem pelo conselheiro Acácio, porque aquilo nunca se resolve, assim, e ela não pode declarar aquele desejo que ela sente por ele e acaba tendo sempre que se frustrar. É sempre um romance de frustração, assim, todo mundo acaba infeliz, frustrado e um pouco entediado, por exemplo, no caso do Basílio. Então, é um romance com um final, um sabor um pouco amargo, assim, um sabor mesmo de crítica dessa sociedade portuguesa que o Essa conhecia tão bem e que retratou com tanta sagacidade. Fica aí a recomendação da leitura e a gente se encontra logo para falar um pouquinho mais da literatura portuguesa do 19. Tchauzinho! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!